Hoje eu quero contar um caso diferente. É história de gringo e ao mesmo tempo não é. Mas acima de tudo é um alerta para viajantes sozinhos, de que o perigo ele pode estar onde você menos espera, seja você homem ou mulher. Hoje eu venho aqui contar a história por trás do desaparecimento de um brasileiro aqui na Alemanha. É válido dizer que os grupos de brasileiros na Alemanha muitas vezes não têm um pingo de empatia com quem chega ali pedindo ajuda. Seja uma informação simples ou mesmo sobre um parente que mora na Alemanha e deixou de fazer contato com familiares no Brasil. Pessoal, sejamos mais empáticos com essas pessoas que muitas vezes estão no Brasil e não sabem qual a melhor forma de procurar por alguém que de repente do nada sumiu ou deixou de fazer contato. Você quer saber por que devemos ser empáticos com os problemas dos outros? Pois bem, outro dia tinha alguém comentando que trabalhou em uma instituição na Alemanha, onde havia uma brasileira internada. Ela tinha sequelas gravíssimas e irreversíveis por conta de um acidente de trânsito, e o marido alemão não permitia que a família brasileira soubesse ou entrasse em contato. Segundo alguns funcionários, o motivo seria uma indenização altíssima que ela recebeu por conta desse mesmo acidente. Então, antes de presumir que a pessoa não quer ser contactada por vontade própria, há de se verificar se a pessoa não consegue entrar em contato por algum motivo alheio à vontade dela. Pense se fosse você que estivesse numa cama, sem conseguir se mexer, sem conseguir falar, sem ter acesso a celular, sem ter sua família brasileira por perto. Será que você continuaria pensando que ninguém deveria procurar sua família no Brasil e avisar que você está assim mal? Infelizmente, na Alemanha, é muito diferente do Brasil quando alguém some. Aqui existe a proteção e privacidade de dados, ou seja, a pessoa tem o direito de sumir sem dar detalhes se não quer mais contato com amigos ou familiares. Porém, para muitos que moram no Brasil, não é assim tão fácil pagar um detetive internacional para procurar alguém. Pense aí se a sua família no Brasil for humilde. Às vezes, nem adianta ir na polícia local pedir ajuda, que na maioria das vezes pouco fazem para ajudar. Se a família mora em uma cidade do interior, aí a saga é ainda pior, pois nem sempre há um consulado por perto. Diz aí quantos milhões de brasileiros nem falam inglês no Brasil, e muito menos alemão. Como a família vai escrever para um órgão aqui da Alemanha para pedir ajuda? Enfim, a família do rapaz que faleceu e que vou contar o caso a seguir, eles puderam vir até a Alemanha, pois tinham condições para isso. Mas sabemos bem que nem todo mundo no Brasil tem a mesma condição. Fica aí de reflexão para quem gosta de descredibilizar a dor dos outros. Ajudem mais e julguem menos. Então vamos à história de hoje. O brasileiro Matheus Gabriel Amaro, de 29 anos, desapareceu na Alemanha em setembro de 2019. Ele era profissional de tecnologia e morava em Hamburgo, na Alemanha, há 3 anos e meio. Falava inglês e alemão e conseguiu trabalho na área de TI logo que chegou na Alemanha. Segundo informações, o brasileiro desapareceu logo após passar por uma casa noturna no sábado, dia 21 de setembro de 2019. Inicialmente, o caso foi tratado apenas como desaparecimento. Na segunda-feira, 23 de setembro, praticamente 48 horas após o desaparecimento, Matheus não apareceu no trabalho e, sem conseguir contato com ele, a família comunicou o desaparecimento à polícia alemã. Matheus tem uma irmã que também mora na Alemanha. A mãe de Matheus relatou que a polícia alemã alegava que, por causa da maldita lei de proteção de dados, não se pode fornecer informações sobre o paradeiro de uma pessoa sem que ela tenha autorizado por escrito. O corpo do brasileiro só foi encontrado 4 meses depois. Agora vem a segunda parte da história. Ao pesquisar sobre esse caso, eu li muitos comentários de que esse rapaz talvez fosse homossexual, e alguns diziam até que esse provavelmente era um crime passional motivado por ciúme. Porém, nenhum comentário desse tipo é verdadeiro, pois o rapaz era heterossexual e tinha namorada na Alemanha. Mas ainda que ele não fosse heterossexual, a orientação sexual de nenhum ser humano justificaria a brutalidade do que aconteceu com ele.
Mateus avisou a namorada, como sempre fazia, e disse que encontraria conhecidos em uma festa e depois iria num clube, mas nunca chegou ao local. O corpo dele só foi encontrado 4 meses depois do seu desaparecimento, graças ao reconhecimento de sua foto, já que na época do tal desaparecimento a família dele veio para a Alemanha e começou a colar fotos e cartazes em locais públicos. Porém, essas fotos somente começaram a ser divulgadas pela polícia em dezembro. Essas fotos começaram a ser veiculadas em jornais, internet e transporte público. O resultado final de encontrar o rapaz só foi possível depois de uma batida policial no apartamento de um italiano considerado suspeito, que teria tido contato com ele. O tal italiano foi preso e confirmou que o corpo encontrado no apartamento era do brasileiro, porém não deu detalhes, falou coisas desconexas e, portanto, foi impossível saber a real motivação do crime. O corpo estava em avançado estágio de decomposição, num quarto com portas e janelas isoladas, sob sacos de areia e sob um colchão. O mau cheiro foi percebido no prédio, mas foi tratado como problemas na canalização do prédio. O italiano foi formalmente acusado pela promotoria alemã de ter convencido o rapaz a ir até sua casa depois deste sair de uma festa de aniversário, antes de ir ao tal clube que ele disse que iria. Segundo o entendimento da polícia, Mateus foi convencido pelo italiano a ir até a casa dele. O que se supõe, baseado na outra vítima do italiano, é que já em sua casa o italiano misturou secretamente algo numa bebida do rapaz e tentou violentá-lo, provavelmente desacordado. Porém, o que se sabe é que em algum momento Mateus ainda teve forças para pedir socorro, e alguém no prédio ouviu esse pedido de ajuda. Em depoimento, vizinhos do italiano acusado do crime disseram que na mesma época do desaparecimento do rapaz, ouviram pedidos de socorro e que bateram na porta do italiano, mas que ele negou que o pedido de socorro tivesse sido algo na casa dele. Segundo os laudos, Mateus morreu em função de múltiplos ferimentos em sua boca e pescoço. A necrópsia indicou asfixia. Lembram da tal festa que Mateus iria? Pois foi a aniversariante da tal festa que mora em outro país e retornou à Alemanha meses depois que deu a pista inicial para que a polícia chegasse ao italiano. É preciso dizer o quão difícil foi para a família de Mateus que a polícia acreditasse no desaparecimento. Se foi descaso ou despreparo, não se sabe, mas foi uma batalha para que a polícia começasse a divulgar o caso. Com a repercussão do caso, um homem heterossexual, se é que isso for relevante para alguém saber, esse homem procurou os investigadores do caso e informou que em julho de 2018, ele mesmo fora vítima do mesmo italiano, e ele só conseguiu que um BO fosse feito em janeiro de 2019, mas a polícia disse que tinha poucas provas para levar adiante uma investigação. Hoje, este homem é testemunha de acusação e os detalhes do caso dele deram pistas do modus operandi do acusado italiano. Acredita-se que se o nome e o rosto do italiano acusado do crime fosse mostrado na mídia, talvez muito mais pessoas se apresentassem como vítimas dele. Vítimas são sempre vítimas, mas devemos levar em consideração que muitas pessoas sentem-se com medo dos pré-julgamentos em situações como essa e temem ser tratadas com preconceito. Esse caso levanta muitos questionamentos. Como Mateus foi convencido a ir até a casa do italiano? Que tipo de substância foi ingerida por Mateus? A substância foi dada na própria festa ou depois de já estar no apartamento do italiano? Nunca saberemos a resposta, e tudo que se sabe até agora é que esse italiano não trabalhava e para uns se apresentava como médico, para outros como enfermeiro e até cuidador de idosos. Após ler muitas suposições em comentários sobre esse caso, eu quero dizer o seguinte: eu já ouvi falar de drogas que o exame toxicológico não detecta. Já presenciei um caso em que a pessoa dopada cantou, dançou, andou normalmente e depois, no dia seguinte, não lembrava de nada do que tinha feito. Uma vez, uma amiga minha foi dopada na balada. Conseguimos perceber e levamos ela para casa. Ela só lembra de flashes do que aconteceu
e de que queria se mexer, reagir, falar alguma coisa com a gente e simplesmente não conseguia fazer nada. Ela literalmente virou um boneco sendo carregada. Existem vários relatos de pessoas que foram dopadas só com gelo adicional na bebida. Atenção, você nunca tinha ouvido falar nisso? Parece lenda urbana, mas existe. Um simples gelo trabalhado pode fazer estragos e você nunca saberá que bebeu uma bebida batizada e preparada para te derrubar. E quem usa esse tipo de artimanha para conseguir o que quer, tem instinto predator e quer a qualquer custo abater a vítima, sem deixar rastro. Por fim, foi provado por laudos que o italiano acusado não tem distúrbios mentais. Ele foi condenado à prisão perpétua, se é que isso existe na Alemanha. Quero fazer um adendo a esse caso. Os crimes na Europa às vezes são silenciosos, porque o modus operandi dos psicopatas aqui fora às vezes pode ser muito diferente. E tem muita gente descompensada por aqui, todo mundo sabe disso. E muitos desses descompensados vivem como se fossem pessoas normais. Nunca duvide disso. Lembro bem do caso de uma brasileira na Espanha que desapareceu e o marido espanhol dizia que ela tinha voltado para o Brasil. A polícia nunca encontrou registros da saída dela nos aeroportos da Espanha. A mulher simplesmente sumiu sem deixar rastros. O marido foi investigado, mas passou despercebido. Passaram-se mais de uma década, o marido morreu, a casa foi vendida e quem comprou fez uma obra gigantesca de reformulação. E então encontraram os restos mortais dela em um saco preto de lixo junto com documentos. Tudo enterrado no porão da casa. Foram 17 anos desaparecida. Eu fico imaginando quanta gente desaparecida não deva estar na mesma situação que ela. Eu mesmo tenho um vizinho que desapareceu. E casos de desaparecimentos às vezes ficam esquecidos por anos. No caso desse meu vizinho, ele saiu de casa dizendo que ia viajar para a Itália e nunca mais deu notícias. Até que alguém recebeu a ligação de que ele estaria preso porque levou uma bagagem recheada de coisas ilícitas para a Itália. E para quem mora no exterior, muitas vezes a gente tem essa falsa sensação de segurança, mas saiba que não há lugar seguro no mundo. Se você for um viajante sozinho, tenha uma rede de contatos valiosa. Avise amigos ou parentes para onde você está indo. Mulheres sozinhas são sempre um alvo em potencial, mas nos dias de hoje nem os homens estão a salvo. Cuide bem do que você bebe. Vivemos em tempos que já não podemos confiar em mais ninguém. Fiquem sempre em alerta. Esse foi o vídeo de hoje. Se você tem uma história como essa para contar, comenta aí embaixo. Um abraço e até a próxima.